Glórias a Deus, glórias a Deus. Cadê o povo? Cadê o povo? Glória a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor, Deus. Bendito é o teu nome. Glórias a Deus, Pai. A paz de Deus aos nossos irmãos, a paz do Senhor aos irmãos de outra liturgia. Glória ao nome do Senhor. Sou o irmão Jean, aqui de Campinas, São Paulo, crente na comunidade cristã no Brasil. Irmãos, hoje eu vou falar de um tema meio espinhoso, mas é para abençoar a sua vida e mostrar para você as diretrizes, os caminhos, porque a gente vê muita coisa nas redes sociais, meus irmãos, e é só o Senhor para fazer uma obra na nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a autoridade das profecias. Será que a profecia do Novo Testamento tem a mesma autoridade do Antigo Testamento? Será que as profecias têm mais autoridade do que a Bíblia? Venha comigo para esse estudo sobre as profecias. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém? Que assim o Senhor venha te abençoar, guiar e direcionar. Glória ao nome do Senhor. Mas vem junto comigo, que o Senhor vai criar um caminho na tua vida também. Amém? Vamos lá? Porque diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Em Atos 21, no versículo 4. Abre a sua Bíblia aí para nós ir corrigindo e vendo o que o Senhor vem falar com nós. Né? Atos 21, no versículo 4. O Senhor vai nos instruindo aqui. Será que as profecias têm mais autoridade do que a Escritura? Nós vamos examinando texto por texto. O Senhor vai abençoar nós aqui também. Vamos lá? Atos 21, versículo 4, lemos. Que os discípulos de Tiro, eles por meio do Espírito que pediu a Paulo para não subir a Jerusalém, esta parece ser uma profecia dirigida a Paulo, mas Paulo desobedeceu. Ele nunca teria feito isso se essa profecia contém as palavras de Deus e tem igual autoridade, né? Vamos lá, que o Senhor vai dar-nos força. E nesse mesmo capítulo, nós vamos examinar também o versículo 10 e o versículo 11, de 21 de Atos. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Essa
foi o versículo 4. O versículo 10 e o versículo 11 agora, que diz assim: E demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Vai marcando bem. Ágabo profetizou que os judeus de Jerusalém ligaria Paulo e entregá-lo nas mãos dos gentios. Uma previsão que chegou perto de ser correto, mas não muito. Os romanos nem os judeus acorrentado a Paulo. Aí no versículo 33, aqui desse mesmo capítulo, diz assim: Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. Você viu que não foram os judeus, né? Vamos para frente. E também no capítulo 22, deixa eu terminar aqui. Os judeus de Jerusalém ligariam a Paulo e entregaram nas mãos dos gentios. Uma previsão que chegou perto de ser correto, mas não muito. Os romanos nem os judeus acorrentaram a Paulo. No versículo 33 também tem aquele que nós lemos, e no versículo 22, 29, que nós vamos ler agora. Vamos lá. No capítulo 22, no versículo 29, que vai dizer assim: E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, e visto que eu tinha ligado. Você viu? Vamos lá. Primeiro que não foram os judeus que ligaram a Paulo, né? E os judeus, ao invés de entregar voluntariamente, tentaram matá-lo e teve que resgatá-lo pela força. Teve que resgatar a força. Quer dizer, foi uns soldados resgataram Paulo da mão do judeu, que os judeus iam matar a Paulo. Mas a profecia era que os judeus entregariam o Paulo amarrado para os romanos. Isso não aconteceu. Vamos lá. No versículo 32 diz: O qual tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Quer dizer, os judeus estavam batendo no Paulo. A previsão não era muito errada, mas tinha imprecisões de detalhes que teria questionado a validade de qualquer profeta do Velho Testamento. Qualquer coisinha que saísse da rota da profecia seria destituída aquela pessoa como profeta, se fosse no Velho Testamento. Vê a diferença de autoridade de profecia.
Essa para ver a diferença de autoridade de profecias. A previsão não era muito errada, mas tinha imprecisões de detalhes que teria questionado a validade de qualquer profeta do Velho Testamento. Além disso, este texto poderia ser explicado assumindo perfeitamente. Ágapo teve uma visão de Paulo como prisioneiro dos romanos em Jerusalém, cercado por uma multidão enfurecida de judeus. Sua própria interpretação de que a visão ou revelação do Espírito Santo teria sido que os judeus haviam amarrado, entregue Paulo aos romanos. E é isso o que Ágapo um tanto inadequadamente previsto. Este é exatamente o tipo de profecia que não se encaixa na definição de profecia das congregações do Novo Testamento, proposta acima, relatadas em nossas próprias palavras. Algo que Deus trouxe espontaneamente à mente. Uma objeção a essa visão é que a profecia de Ágapo foi efetivamente realizadas e informou que até mesmo Paulo, em Atos 28:17, que diz, vamos lá, vai passear bastante pela Bíblia hoje. Fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. 28:17. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os príncipes dos judeus, e juntos eles lhes disse: para os irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Veja bem, refere-se explicitamente a Jerusalém. Paulo foi removido de prisioneiro. Assim, a declaração de Paulo descrevendo a sua transferência para fora do sistema judicial judaico. Os judeus procuravam trazê-lo a comparecer perante o Sinédrio, em Atos 23, de 15 a 20. Em Atos 23, de 15 a 20. Assim, Paulo diz em Atos 28:18, que corretamente os romanos, em cujas mãos ele tinha entregue como prisioneiro, como nós vimos aqui no versículo 17. Eram aqueles que, em grego, rotines, no versículo 18, que diz assim: 22:18, né? E vi aqueles que me diziam: dá depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então, vamos conferir que o 23, de 15 a 20, né? Que vai dizer: agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vó-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entregou na fortaleza e o anunciou a Paulo.
E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhes comunicar. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concentram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir deles mais alguma coisa ao certo. Quer dizer, eles queriam matar a Paulo. Eles queriam matar a Paulo. Para ser interrogado. E queriam que eu fosse deixar de ir por não culpado de qualquer crime que merecesse a morte. Em Atos 28, 18, você viu que a profecia que teve para Paulo não teve a concretização correta, né, meus irmãos? Então, ela não tem a mesma autoridade da Escritura, não tem a mesma autoridade, o dom da profecia, como fala lá em aos Coríntios, não vai chegar lá. Não tem a mesma autoridade das Escrituras. Olha lá, Atos 28, 18, que diz: os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Aí o 23, 29, que também vai falar a mesma coisa, que ele não tinha crime, mas eles queriam pegar de todo jeito, queriam matá-lo. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. Vamos mais. Aí você pode conferir 25:11, não vou ficar levando, não vai demorar muito. 25:11, no mesmo capítulo 25, o versículo 18 e 19, o 26:31, que nós vamos passar por esse agora. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Bendito o nome do Senhor. E o 32, que disse: e Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Então Paulo acrescenta que, quando os judeus se opuseram, ele foi forçado a apelar para o imperador. Em Atos 28, 19, confere com 25:11, onde nós passamos. Esta narrativa de Atos 28, 17 ao 19, todo refere-se à transferência de Paulo de Jerusalém para Cesareia, em Atos 23, 12 a 35. E explica por que os judeus de Roma, lá em Roma, Paulo está sob custódia. A narrativa não se refere a todos os que, em Atos 21, 27 a 36, e da cena da multidão perto do templo de Jerusalém. Então, essa objeção não é conveniente. O versículo não aponta para nenhum dos dois lados da profecia de Ágapo. Não menciona que os judeus ligados a Paulo, que é amarrados, nem que eles se renderam aos romanos. Na verdade, este refere-se à cena em Atos 23, de 12 a 35.
Confere lá. E mais uma vez tinha acabado de roubar Paulo para forçar das mãos dos judeus. Ele tomou Paulo da mão dos judeus. Em Atos 23:10. Vou passar aqui para dar uma olhadinha. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldados, um quarteto de soldados, um monte de soldados, para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Então, mas a profecia não era que? A profecia era que os judeus pegariam Paulo e entregariam aos romanos, mas eles queriam era matar Paulo, a diferença, né? Olha o que aconteceu. É muito estranho para tentar entregar os romanos. Eles estavam esperando em uma emboscada para matá-lo, em Atos 23, de 13 a 15. Outra objeção à minha interpretação de Atos 21, de 10 a 11, ou seja, que os judeus não era realmente que ligam Paulo e entrega nas mãos dos gentios, que a profecia de Ágabo era verdadeira, porque os judeus eram responsáveis por essas atividades, mesmo que não tivesse ocorrido. Um teólogo, Robert Thomas, disse: é comum falar da parte ou parte responsável para a realização de um ato, se ele ou eles não podem ser sido os agentes imediatos. Thomas cita exemplos semelhantes de Atos 2, do versículo 23, quando Pedro diz que os judeus crucificaram Cristo, mas na verdade os romanos fizeram. Em João 19:1, onde se lê que Pilatos açoitar Jesus, mas na verdade onde, sem dúvida, os seus soldados executou a ação. Thomas conclui que os judeus foram os que se acorrentaram a Paulo, como Ágabo predisse. Bendito o nome do Senhor. Em resposta, concordo que a Bíblia pode dizer que alguém faz algo, mesmo fazendo o ato, é o agente dessa pessoa. Mas, em cada caso, a pessoa que comete o ato é dito que deseja que o ato é cometido e dá ordens para os outros a fazê-lo. Pilatos ordenou a seus soldados chicote. Jesus fortemente o exigiu, que os judeus crucificaram Cristo. Em Romanos, por contraste na situação da captura de Paulo. Em Jerusalém, não há paralelo tal. Os judeus não ordenar que Jesus foi preso, mas os romanos, o comandante, fez o seu caminho. Ele foi preso e condenado a segurá-lo com 2 cadeias, em Atos 21:33. Em paralelo, fato de o discurso está aqui, porque embora o comandante ordenou Paulo para a cadeia, depois lemos que quando percebeu que Paulo era cidadão romano, o próprio comandante estava com medo de ter cadeias, ou de ter prendido a Paulo, colocado cadeias nele. Em Atos 22:29. Então, se esta história fala do vínculo como é feito por ambos, quer pelo agente responsável ou
as pessoas que objeção diz que os judeus acorrentados a Paulo, mas em Atos diz 2 vezes que os romanos colocaram em cadeia. Essa objeção diz que os judeus deram a Paulo para os gentios, mas em Atos diz que violentamente se recusou a entregar, de modo que teve de ser levado pela força. A objeção não se encaixa nas palavras do texto. Glória ao nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:29, lemos. Vamos dar um pulinho lá. 1 Tessalonicenses 5:29. 5:21. Na verdade era de 9 a 21, mas depois nós vai ler só o 20 e o 21. Então vamos lá. Paulo diz aos Tessalonicenses: não desprezei as profecias. Tudo deste retendes o que é bom. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Se os Tessalonicenses tinham pensado que a profecia foi igualado com a palavra de Deus em autoridade, nunca teria a dizer aos Tessalonicenses não desprezar. Eles, recebido e aceita a palavra de Deus com alegria, que infunde o Espírito Santo, como diz em 1 Tessalonicenses 1:6 e 2:13, né? 1:6 e 2:13. Primeiro vai dizer assim: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra e muitas tribulações com gozo do Espírito Santo. Olha que você vê o que é a mensagem da palavra. E em 2:13 diz assim: e pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Você viu a diferença da palavra de Deus com a palavra do homem? E em 4:15, né, também, que tem uma passagemzinha aqui, que diz: dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não perceberemos os que dormem. Não perceberemos os que dormem. Então, quer dizer, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura tem diferença, tem uma autoridade maior do que certas profecias. Amém? Do Novo Testamento. A autoridade, o dom da profecia, não tem a autoridade da Sagrada Escritura. Mas vai chegar lá. Mas quando Paulo diz que o assunto examinai tudo deve incluir pelo menos as profecias as profecias mencionadas na sentença anterior. Paulo implica que as profecias contêm algumas coisas boas e algumas coisas que não são boas, quando incentivados a realizar para o bem. Isso é algo que nunca poderia ter sido dito sobre as palavras do profeta do Antigo Testamento ou os ensinamentos autorizados de um apóstolo do Novo Testamento. Você viu a diferença? A autorização da palavra da boca dos apóstolos e da boca dos profetas
e da boca dos profetas é totalmente diferente. Como nós vemos aqui em aos Coríntios 14, quando nós vemos aqui em aos Coríntios 14, primeiro aos Coríntios 14, no versículo 29 até o 38, né? Vamos ver aqui. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bendito o nome do Senhor. Amém, irmã. Seja bem-vinda. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então quer dizer, a profecia do Novo Testamento, ela não tem a mesma autoridade. Ela não tem a mesma autoridade na Sagrada Escritura. A mesma autoridade da palavra de Deus. O dom da profecia não tem a mesma autoridade que a Bíblia. Quando nós vemos hoje na internet alguém correndo, meu irmão, Deus manda te dizer. Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Deus manda te dizer, Deus me deu um recado agora. É mentira. Primeiro que não tem a mesma autoridade da Sagrada Escritura. Entendeu? Não tem a mesma autoridade. Por isso fala assim, examinai, julgai. Se ela tivesse a mesma autoridade, como que o ser humano poderia julgar a palavra de Deus? Então ela não tem a mesma autoridade. A profecia, o dom da profecia não tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos que Deus vai dar a graça de nós ensinar mais coisas aqui. Amém? Evidências mais extensas das profecias do Novo Testamento são encontradas em 1 Coríntios 14. Quando Paulo diz, e falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem, em 1 Coríntios 14, 29, onde nós lemos aqui, sugere que eles devem ouvir cuidadosamente e escolher o bom do mal, aceitando e rejeitando alguns descansos, porque este é implicando na palavra grega, diacrino, palavra grega, traduzida aqui em outro juiz. Não podemos imaginar que um profeta do Velho Testamento, como Isaías, havia dito, entrem, saque o bom do ruim. Eles aceitaram que eles não devem aceitar. Se a profecia é a autoridade divina, absoluta, seria um pecado fazer isso. Mas aqui, Paulo está com comandos, é efeito sugerido que a profecia do Novo Testamento não tem autoridade das verdadeiras palavras de Deus. Então, quando você vê alguém que tem o dom, irmão, eu tenho o dom de profetizar, eu falo, julga, e não fica chorando não, com emocionalzinho não, examina e julga e guarde a palavra no coração, e guarde no coração a palavra, amém? Vamos lá.
O Novo Testamento não tem a autoridade das verdades das palavras de Deus. Vamos lá agora no versículo 30, né? Deixa eu ver aqui. No 29. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Paulo permite uma interrupção para o outro profeta. Se alguém, recebe uma revelação, que é orador, falar na linguagem de hoje, aquele que está presidindo, orador, deve parar, então todos podem profetizar, cada um por um. Novamente, se o profeta tinha sido proclamado as verdadeiras palavras de Deus, de valor igual à Escritura, é difícil imaginar que Paulo dissesse que deve ser interrompido sem ser autorizado a terminar sua mensagem. Mas isso é o que comanda. Paulo sugere que ninguém em Corinto, uma igreja que tinha um monte de profeta, podia expressar as verdades, palavras de Deus, em 1 Coríntios 14:36. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Glória ao nome do Senhor. Será que a palavra de Deus originou com você, ou você, os únicos que receberam isso? Então, nos versículos 37 e 38, afirma que tem uma autoridade maior do que qualquer profeta de Corinto. Se alguém pensa que ele, ou espiritual, reconheça que o que eu escrevo é mandamento do Senhor, se não conheceu, nem ele será reconhecido. Estas passagens indicam que a ideia popular de que os profetas falaram as palavras do Senhor quando os apóstolos não estavam presentes nas igrejas dos primeiros tempos é simplesmente incorreta. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver aqui o 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Aí vai por diante. Então, irmãos, se você rejeitar a Sagrada Escritura, está rejeitando a palavra de Deus. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, preparação apostólica para a ausência deles. Além dos versos que temos considerado até agora, além de tudo que eu falei até agora, outras evidências sugerem que os profetas das congregações do Novo Testamento falam com menos autoridade do que os apóstolos do Novo Testamento e as Escrituras. O problema do herdeiro dos apóstolos é resolvido exortando os cristãos a ouvir os profetas, mesmo se houvesse profetas ao redor, mas apontando para as Escrituras. Então,
Paulo, no final de sua vida, enfatiza usar a palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15. E toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para a educação na justiça. Em 2 Timóteo 3,16. Lá também Judas, ele exorta os seus leitores a seguir. Batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, em Judas 3. Pedro, no final de sua vida, incentiva seus leitores a prestar atenção à Escritura. É como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, em 2 Pedro 1:19-20. E recorda-lhes os ensinamentos de Paulo em todas as suas cartas, em 2 Pedro 3,16. Ler exortações para ouvir os profetas em suas igrejas, ou obedecer às palavras do Senhor dada por intermédio de seus profetas, etc. Mas, certamente, houve profetas que profetizaram em muitas congregações locais após a morte dos apóstolos. Parece que eles não têm a mesma autoridade que os apóstolos e os autores das Escrituras. Sabia? A conclusão é que os profetas de hoje não são palavras de Deus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como devemos falar sobre a autoridade da profecia hoje. Amém? Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Nós precisamos, irmãos, falar essas coisas porque muitos pregadores acham que a sua profecia é acima das Escrituras. Então, não é palavra de Deus. Não tem essa autoridade. Se a Bíblia é nossa regra de fé, conduta e regra de fé. Conduta e regra de fé. Então, nós não podemos fazer isso. Porque você vê na internet, irmão, a gente vê na internet muitas das coisas que a gente vê na internet, o que acontece é que esses monte de profetinha aí, ó, esses que estão na fralda ainda na Sagrada Escritura aí, começa a profetizar, determinar na sua vida. Toma cuidado, examina, julga. Seja prudente nessa parte. Não fica abraçando. Eu vejo aí, tem outra coisa. Tem um tanto de seguidores cegos. Você viu o que Jesus falou para os fariseus? Guias cegos de Israel. E leva um monte para o buraco. É isso que está acontecendo. Agora no século XXI. Guias cegos que vai para o buraco um monte. Porque mexe só na sua parte emocional. E você vai na sua parte emocional. Então é por isso que acontece isso, meus irmãos. É isso que acontece. Por isso precisamos ser revestidos da verdade da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos.